Salve, salve! Quem achou que o Surfografia não ia falar de Margaret River, se enganou. Claro que a gente torcia por uma vitória do Brasil, torcia pela manutenção do Ítalo Ferreira como líder do ranking, mas não aconteceu. É do surf, é da competição. Jordan Smith venceu a etapa, se projetou para a liderança do ranking, mas antes de falar dos desdobramentos desse campeonato e de como ficou configurada a lista dos melhores do mundo depois do corte que não poupou 4 brasileiros, eu queria fazer uma singela homenagem a um cara muito especial para a cultura do surf que nos deixou agora, praticamente durante aí as finais do campeonato lá no sudoeste australiano, que é o Jack McCoy. Como eu estava falando, eu acho que tudo que a gente faz aqui no Surfografia, que eu faço nas minhas atitudes como jornalista especializado, seja no audiovisual, seja hoje em dia no podcast no Boia e obviamente aqui também no YouTube, tem impacto da produção do Jack McCoy, do legado que ele nos deixou, né? Estadunidense da Califórnia, que muito novinho se muda com a família para o Havaí, mais tarde tem a oportunidade de ir para a Austrália, acaba se radicando no país continental da Oceania e construindo realmente uma trajetória como realizador, como diretor, como pensador do universo do surf, que impactou fortemente a minha geração, talvez uma geração um pouquinho anterior à minha e tudo que veio a ser construído depois. Eu acho que quando a gente assiste hoje o circuito mundial e a gente fala tanto dele aqui no Surfografia, a gente tem sim uma linguagem impactada pelas produções do Jack, né? Essa riqueza de detalhes, de ângulos, né? De tudo que se faz e se constrói nessa narrativa de surf de competição, acho que tem um pouco dele, desde o Tubular Swells até o Blue Horizon, passando pelo Green Guana, nossa, talvez o meu favorito, mas o Commentary me bate no coração de uma maneira muito especial por ter contribuído para a retomada da trajetória desse grande personagem que é o Oki, né? E ele não esconde de ninguém, que se não fosse o Jack e a produção do documentário, muito provavelmente ele não tinha voltado a competir e não teria conquistado o título mundial que conquistou em 1999. Antes de vir para cá hoje para os estúdios aqui do Surfografia, estava ouvindo o End That Swell, que é o podcast do Von Blake e do Jed Smith, com uma entrevista com o Oki e com o Jack McCoy durante eles comemoraram os 25 anos do lançamento do documentário recentemente, ano passado, na Austrália, e fizeram uma turnê pelo país inteiro, mostrando de novo o filme, conversando com a audiência, e o Jack era um cara muito especial, então esse episódio é singelamente dedicado a ele, como ele mesmo dizia, from heart to heart, quando ele abraçava as pessoas, eu tive o prazer de ser abraçado por ele, ele tocava o lado esquerdo do peito dele, no lado esquerdo da pessoa que ele estava abraçando, e ele falava aloha, e o Jack fazia questão de trazer um aloha com muito significado, né? Com o sopro da vida. Eu reforço aqui esse aloha, essa unidade, essa via de mão dupla que nós estabelecemos quando falamos do surf com tanto apreço, com tanto amor, com tanto encantamento. E o Jack, eu acho que irradiava esse amor, esse encantamento pelo surf que o Surfografia irradia. Então, Jack, onde quer que você esteja, né, descanse no poder, descanse na luz, descanse em paz e saiba que o seu legado, se depender de nós, não será esquecido. Bom, agora enveredando para o Margaret River Pro, Jordan Smith, eu sou um fã, confesso, do surf do cara há muito tempo, né? Ele quebrou um hiato de 8 anos com a vitória dele em El Salvador. Confiança é tudo na vida, e no esportista do alto desempenho nem se fala. Então, ele vence a segunda etapa nessa temporada 2025, se projeta para a liderança do ranking, ele que estava em terceiro lugar, ultrapassa Iago Dora, Ítalo Ferreira com a vitória, derrota o Griffin Colapinto na decisão. Mais uma vez, o circuito chegou perto de ter a histórica final realizada entre irmãos, né? O Crosby Colapinto perde na semifinal e o Griffin avança para a final, então a final é estabelecida com o Jordan contra o Griffin e o Crosby fica em terceiro lugar junto com o Baron Mamiya, que volta a figurar no top 5, sobe 3 posições e é um cara perigosão lá pro Finals em Fiji, tá? Em etapas de ondas médias e pequenas, agora vindo para Trestles, ele é candidato a não se dar bem, mas se ele se mantiver no top 5 ao final da temporada regular, olho no Baron Mamiya, que eu acho que ele é inclusive uma ameaça maior do que a do próprio Jordan Smith, que agora é o líder. Eu diria que assim, se o top 5 ficar configurado como ele
está agora, eu acho que a maior ameaça ao domínio dos brasileiros, a um possível bicampeonato do Ítalo ou primeiro título mundial do Iago, eu acho que o Battle talvez a maior ameaça dentro desse top 5. Eu acho que quem venceu o duelo, que seria do Ítalo com o Iago, chega à decisão e é favorito no confronto com o Jordi, justamente por a gente ter o Finals disputado em Cloudbreak. Mas eu acho que algumas peças ainda podem ser alteradas nesse ranking, mas o que é importante também a gente deixar registrado é que com o advento do corte, com essa etapa tão esperada e tão aguardada, com tanta ansiedade, expectativa, a nossa seleção que tinha 10 surfistas perde 4 representantes, um corte significativo, mas o Brasil se mantém com uma potência fortíssima, é um quarto do circuito, a gente vai ter 24 competidores na segunda metade da temporada e no começo do ano que vem, e o Brasil chega para essa luta com 6 competidores. Perdemos, depois do corte, Edgar Groja, David Silva, Samuel Pupo e também Ian Gouveia. Ianzinho, que eu achei que desse talvez escaparia ali no apagar das luzes, mas não deu. Os 4 ficaram de fora, o Edgar, inclusive lá atrás, na rabeira do ranking. Ian e DVD ainda tinham esperanças nessa etapa. Samuca também estava muito perigosa a situação dele, infelizmente não deu. E eles têm a possibilidade agora, que eu acho que é uma questão interessante desse formato, podem se manter inclusive na Austrália para sair de Margaret River e ir para Newcastle começar o Challenger Series. E a gente tem para os brasileiros essa vantagem do circuito ser encerrado em Saquarema. Então eu torço muito para que esse quarteto e novas figuras do Brasil consigam furar esse bloqueio e reforçar o nosso time no ano que vem. Mas a partir de agora a gente vai ter um sexteto representado por Ítalo Ferreira, Iago Dora, Felipe Toledo, Miguel Pupo, João Chianca e Alejo Muniz. Os 4 primeiros no top 10 e a gente tem o Joãozinho escalando ali, 18ª posição, e o Alejo ficando na linha de corte ali, mas garantido na 22ª posição. A gente vai para Margaret River sempre esperando ondas muito pesadas, fortes. A gente teve aquele brilho de The Box, que eu acho que é obrigatório quando a gente vai para a etapa de Margaret River, ter pelo menos um dia acontecendo em The Box. E The Box mostrou um pouco da sua força ali naquele momento. Palmas rapidinho aí para Beryl Mamiya e para Griffin Colapinto, que colocaram realmente o surf de altíssimo nível naquele cenário, que é muito desafiador. É meio monotemático, porque só tem o tubo, não tem muito que se possa fazer além do tubo por lá. Eu ainda estou antevendo, esperando um momento no futuro que a galera consiga sair daquela boca do tubo e de repente dar uns aéreos, levar o jogo para um outro patamar, mas isso é coisa para um futuro próximo. Também não dá para não falar como destaque do campeonato, aquele aéreo do Griffin, nota 10, ele faz só uma manobra funcional antes ali e parte para o full rotation. Eu sou daqueles que aplaudem e respeitam e comemoram o fato de uma nota perfeita ser registrada naquele cenário tão desafiador, né? O jeito que ele pousa na base da onda, a rotação completa no ar, o risco que ele assume, o tamanho entre o deslocamento vertical que ele consegue se projetar e a base da onda tem uma distância enorme. E a forma como ele pousa perfeita ali, eu acho que ali, de fato, ele garante a nota 10. E o Leonardo Fioravanti, um pouco antes, tinha sobrevivido numa junção também ali naquela mesa do cirurgião, né, no Surgeon Table, que é aquela seção que tem 2 palmos de água. É super desafiador, mas eu acho que a escala foi bem estabelecida, do 9 para o 10. Entre as 2 manobras, acho que os juízes estiveram bem nessa, sem polêmica, sem nada, nenhuma gotinha fora do lugar. Assim, o que acontece em Margaret River de 10 anos para cá é justamente aquela última sessão na direita se revelar como o local das grandes notas, dos grandes desafios, seja em floater, seja em reentrada, seja num aéreo como o Griffin colocou. Então, o surf contemporâneo em Margaret River foi estabelecido, os tops da elite mundial conseguirem domar aquela direita. Eu sou de um tempo, a primeira vez que eu fui para lá foi em 1997 e a esquerda era a onda do campeonato. E de lá para cá, tanta coisa mudou. Eu acho que o surf sempre evolui, a gente sempre consegue andar para frente. A onda de Margaret River, essa dinâmica da esquerda perder espaço e a direita ser a protagonista, eu acho que mostra como o surf anda para frente. Embora eu acho que é uma etapa alucinante você vivenciar, de você fazer uma viagem a um local que eu amo, tenho um respeito, uma admiração e um prazer cada vez que eu fui para lá, mas o campeonato, assim, se eu tivesse que listar uma etapa para sair do roteiro do circuito, eu acho que seria a etapa de Margaret. É uma etapa muito difícil de assistir ao vivo. A bancada é oceânica, fica vendo as formiguinhas em ação lá, olhando para um telão, então saibam que assistir o campeonato de Margaret de uma tela de televisão grande, com os recursos que a transmissão tem, com vários ângulos, com drones e com comentários e com participações de dentro d'água, eu acho que é uma experiência muito legal e que às vezes, em loco, você perde vários ingredientes dessa experiência.
Sobre as finais do Margaret River Pro no ambiente feminino e sobre o ranking como ficou, muito louco, porque eu estava reanalisando o ranking depois de tudo que aconteceu em Margaret River, e as 5 primeiras posições simplesmente no ranking não foram alteradas. Elas estão exatamente como estavam quando o circuito saiu de Bells para o sudoeste australiano. Então, a Gabriela Bryan, com a vitória em Margaret River, reafirma a condição dela de líder do ranking, vai para a Trestles ostentando a brilhante camisa amarela, líder do ranking, e venceu a Caitlin na final. Foi uma final muito importante, né, para esse contexto atual do circuito. A líder com a vice-líder. E a líder, ao vencer, solidificou esse status de primeira colocada. Então, achei interessante, porque são duas surfistas fabulosas, adoro vê-las em ação, mas tem técnicas completamente diferentes, né? A Caitlin parece que, para mim, às vezes é uma snowboarder. O jeito que ela lida com as bordas da sua prancha, o jeito que ela manobra, o repertório que ela coloca em cena, um desenho muito único, muito particular, muito autoral. E a Gabriela Bryan é aquela representante do power surf meio clássico, mas com pitadas de contemporaneidade, né? Com uma linha atual, assim, faz umas coisas muito fortes, mas com uma assinatura, com os ângulos, né? O 9,5 dela da semifinal é um exemplo da força, da capacidade dela, né? De manobrar no limite, embora eu ache que tenha sido um pouco anticlimática, né? Assim, o cenário das finais, a gente teve ondas muito boas em outras fases da competição, mas as finais ali ficou faltando carne, substância, onda. Tem uma questão aí nesse duelo da Gabriela com a Caitlin Simmers, que eu adoro essas associações de estilos e surfistas de outras gerações com surfistas do momento. Eu acho que Gabriela Bryan e Caitlin Simmers têm muito de Ock contra Curry, cara. Pela força da Gabriela, pelo porte físico, pela maneira que ela conduz sua prancha, embora a Gabriela seja regular e o Ock goofy, mas isso acho que a gente respeita. É só botar ela ali no espelho que você vai ver muito do Ock. E do outro lado com a Caitlin, algo muito diferente, muito particular, muito autoral e também muito plástico. Eu acho que as duas têm muita plasticidade. O resultado visual do surf delas me encanta muito e me remete a Gabriela Ock e a Caitlin Alcurrin, com certeza. Concordam? Cartas para redação. E sobre o Brasil, não dá para também não comemorar o bom desempenho da Luana Silva na perna australiana, né? Vice-campeã em Bells, com esse resultado histórico, se projetando para dentro do top 10 e agora andando uma casinha, fechando essa primeira metade da temporada regular na 8ª posição. Então vai poder, quem sabe, escalar, quem sabe lutar, porque agora só resta isso para eles e elas, lutar para a possibilidade de ascender ao top 5. A Luana está na 8ª posição, a gente tem mais 4 etapas com 40 mil pontos distribuídos, então tanto Luana quanto o nosso sexteto tem que focar nos grandes resultados, em fazer finais, em chegar nos dias de finais e construir aí, quem sabe, uma ascensão e no caso do Iago e do Ítalo se solidificar aí dentro do top 5 e quem sabe um deles até, no caso do Ítalo, voltar à liderança ou o Iago ascender à liderança. Então muita coisa para acontecer, a gente vai ter Trestles logo rolando, na sequência Saquarema, o mês de junho com o calendário cheio e a gente vai estar aqui no Sufografia falando desses eventos e repercutindo tudo que acontecer por lá e aí depois a gente ainda tem Jeffreys Bay, Chopo para encerrar a temporada regular e aí o Finals e Fiji para coroarmos aí o grande campeão e a grande campeã do mundo. Então muita coisa a gente ainda vai viver por aqui e vamos manter essa via de mão dupla aqui. Então quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, comentem nos conteúdos também, isso é muito importante e compartilhem nosso conteúdo nos grupos de WhatsApp para a gente fazer o Sufografia chegar mais longe e em outros mares. Beleza? Como diria Jack McCoy, aloha! Porque o ha é o sopro da vida, então é importante que a gente diga com plenos pulmões aí essa expressão icônica que nos aproxima e nos conecta assim pelo mundo inteiro nesse oceano de possibilidades que o surf nos oferece.